Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7. A fé não tem fronteiras. Depois que terminou de falar todas essas palavras ao povo que escutava, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Havia aí um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava doente, a ponto de morrer. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedir a Jesus que fosse salvar o empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhes faça esse favor, porque ele estima o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres em minha casa, nem sequer me atrevi a ir pessoalmente ao teu encontro, mas dizei uma palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também estou sob a autoridade de oficiais superiores e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu empregado: faça isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu declaro a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Deus visitou o seu povo. Em seguida, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto para enterrar. Era filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e lhe disse: não chore. Depois se aproximou, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu lhe ordeno, levante-se. O morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato se espalhou pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Jesus é o Messias esperado? Os discípulos de João o puseram a par de todas essas coisas. Então João chamou 2 de seus discípulos e os mandou perguntar ao Senhor: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram a Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, males e espíritos impuros, e fez muitos cegos recuperar a vista. Depois respondeu: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa notícia é anunciada aos pobres. É aquele que não se escandaliza por causa de mim. A missão de João Batista. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que é que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhes garanto que sim, alguém que é mais do que um profeta. É de João, que a Escritura afirma: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar teu caminho diante de ti. Eu digo a vocês, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, e até mesmo os cobradores de impostos, deram ouvidos à pregação de João, reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos
o projeto de Deus. Os filhos da sabedoria. Com quem eu vou comprar os homens dessa geração? Com quem se parecem eles? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flauta, e vocês não dançaram. Cantamos música triste, e vocês não choraram. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e vocês disseram: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem: ele é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores, mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. O perdão gera o amor. Certo fariseu convidou Jesus para uma refeição em casa. Jesus entrou na casa do fariseu e se pôs à mesa. Apareceu então certa mulher, conhecida na cidade como pecadora. Ela, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um frasco de alabastro com perfume. A mulher se colocou por detrás, chorando aos pés de Jesus com as lágrimas. Começou a banhar-lhe os pés. Em seguida, os enxugava com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado Jesus ficou pensando: se esse homem fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, porque ela é pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para dizer a você. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro lhe devia 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou aos 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele a quem ele perdoou mais. Jesus lhe disse: você julgou certo. Então Jesus voltou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me deu o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Você não derramou óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu os meus pés com perfume. Por essa razão, eu declaro a você: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Aquele a quem foi perdoado pouco, demonstra pouco amor. E Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: sua fé salvou você. Vá em paz. O oficial era temente a Deus, isto é, simpatizante do judaísmo, embora não pertencesse oficialmente aos quadros religiosos. Muitas vezes pôde-se encontrar mais fé em pessoas que não pertencem a uma instituição religiosa do que entre aquelas que dela fazem parte. A atividade libertadora de Jesus é a grande vista de Deus que vem salvar o seu povo. Essa visita é a manifestação do amor compassivo que atende aos mais pobres e necessitados. Nenhum homem do Antigo Testamento é maior do que João Batista. Entretanto, João pertence ao Antigo Testamento, onde as profecias são anunciadas, não ao Novo Testamento, onde as profecias já se realizaram. O povo e os cobradores de impostos acolheram a pregação de João Batista, acreditando que com Jesus iria surgir uma nova sociedade. As autoridades, convencidas de que não precisavam mudar de vida, foram postas fora do plano de Deus. As autoridades religiosas do tempo de Jesus se comportam de maneira infantil. João Batista de louco, porque é servo demais. Acusam Jesus de boa vida, porque parece muito condescendente. E os cobradores de impostos se comportam de maneira sábia. Acolhem João Batista e Jesus, reconhecendo neles a revelação da misericórdia e justiça de Deus. O fariseu não se considera pecador, por isso fica numa atitude de julgamento e não é capaz de entender e experimentar o perdão e o amor. Jesus mostra que a justiça de Deus se manifesta como
amor que perdoa os pecados e transforma as condições das pessoas. O amor é a expressão e sinal do perdão recebido.